Olá, bom dia! Vivemos num país em que muitos assuntos são tratados como prioridade apenas no discurso. Você já deve ter ouvido por aí o bordão "educação é a solução" e coisas do gênero. Mas esse assunto é tão sério que não deve ser pauta apenas dos governos, e sim de toda a sociedade. Por isso, hoje, a educação volta a ser a vedete do Responsabilidade. Fique aqui com a gente, eu garanto que você vai aprender também. Estamos de volta com Responsabilidade. Hoje conosco o secretário de Estado de Agricultura e deputado estadual Cristino Áureo e o chanceler do IFEC, o professor Sterling. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo bom, que prazer tê-los aqui. Bom dia, que maravilha. Professor, conta pra gente, tantas ações do IFEC voltadas justamente para a área de responsabilidade social, o que você poderia destacar de mais importante? Bom, primeiramente quero lhe dar os parabéns, porque recentemente você comemorou mais um aniversário com esse programa que se torna um espaço democrático e de grande significado social, pois na medida que a sociedade contemporânea veio avançando, a globalização também, nós fomos perdendo gradativamente a capacidade de observar o coletivo. O homem foi se limitando muito no individual. E programas como o seu traz, na verdade, para as pessoas informações importantes sobre ações que procuram valorizar esse coletivo. O nosso instituto ele foi fundado em 2002, a sede administrativa é em Niterói, mas as ações elas ocorrem em diversas áreas. Niterói é o polo, mas nós temos em outros municípios do estado, temos parcerias em outros estados e também fora do Brasil. O objetivo central, na verdade, é democratizar, socializar a informação. Eu sou um assistente assíduo do seu programa e observo que diversos temas que você toca realmente nos dizem muito do nosso trabalho também. Porque, por exemplo, a área ambiental é um exemplo, nós temos uma preocupação grande. O ser humano ele tem que entender que a conscientização de ser parte de um todo e não ele ser o todo é fundamental. Nós temos várias ações nessa área, por exemplo, esse ano mesmo, já deixo convidado você, a equipe do seu programa está presente, nós estaremos comemorando 4 anos de uma parceria com a ONU. E todo ano nós fazemos no Palácio Itamaraty, onde tem a representação, uma palestra especial com uma pessoa de grande renome na área. Ano passado, por exemplo, Vilmar Berna, que é um dos únicos 3 brasileiros que receberam o Prêmio Global 500. Sim. Esse ano é o professor Arduin, que é um dos maiores especialistas na área de águas. Que a nossa preocupação, deputado, vai justamente nesse limite, desde a área mais acadêmica até a área bem popular das comunidades. Porque nós acreditamos que uma pessoa realmente que tenha um conhecimento, tenha a capacidade de poder explicar de uma forma clara. Que a comunicação não tem nenhum tipo de ruído, favorece que a democracia seja resguardada, porque as pessoas passam a entender exatamente o que está se falando, o que pode realmente ser um novo norte até para a sua atitude cidadã, de solidariedade, doação, enfim, isso é muito importante. É, muito interessante, muito importante, né, Cristiano? Até porque você que tem o único secretário de Estado que tem uma representação em Niterói, o IFEC está baseado lá, quer dizer, eu acho que é uma representação importante no município, né, vizinho aqui. Sem dúvida. Niterói é assim a síntese do estado do Rio de Janeiro. Sendo a capital do antigo estado, a cidade consegue, de alguma maneira, manter um pouco dessa atmosfera de representação do conjunto dos municípios que estão fora da região metropolitana. Então, até chamar a atenção sobre esse fato, muito interessante, do IFEC estar localizado lá. A Secretaria de Agricultura, como você muito bem colocou, ela mantém sua sede em Niterói, então há muitos anos tem esse vínculo com a cidade de Niterói. E Niterói também é muito rica na forma de proporcionar esse ambiente de voluntariado. Você tem muitas ações, você tem uma tradição muito grande de instituições. E essa questão da educação, que eu vi que o professor Sterling chamou a atenção aqui, ela, na realidade, precisa de uma reflexão muito profunda por parte de todos nós. Quando uma Secretaria de Estado, como é o nosso caso, Agricultura, ela pensa em promover o desenvolvimento econômico, pensa em promover o emprego nessa área, ela tem que pensar primeiramente como capacitar os indivíduos para que eles possam exercer essas atividades. Então, quando a educação, como você muito bem colocou aí no início, a educação não pode ser só um bordão, um jargão, onde as pessoas falam que a educação é prioridade e tal. Isso tem que ser vivido.
Isso tem internalizado nas pessoas. E a função de educar, ela não é exclusivamente da escola. Ela não é algo que seja colocado numa única instância. Usando assim o dito popular, né? Diz que pênalti é um negócio tão importante que o presidente do clube é que devia bater, né? Que tem aquele... Aqui eu acho que a educação é tão importante que todos nós temos que nos unir em torno desse objetivo. E para isso as organizações não governamentais, as entidades da sociedade civil, têm um papel fiscalizador, têm um papel de acompanhamento, mas também tem muito a contribuir na formatação de uma educação que se modernize. Hoje, com tanto de inovação que se tem, inovação tecnológica, inovação mudando, na verdade, você não passa mais conteúdo, aquele igual da era industrial. Você hoje passa conhecimento, você passa acesso à informação. Então, fico muito feliz de ver entidades já tradicionais, né, já tem tempo, tem estrada, se dedicando a esse fim. E lá na Secretaria, a gente está numa busca muito intensa, junto às demais áreas de governo, isso por orientação do governador Cabral, que quer que a gente tenha esse alto coeficiente de cooperação. Nós estamos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, na área de formação técnica, em nível de 2º grau. Nós estamos com a Secretaria de Educação, fazendo uma parceria que eu quero vir aqui numa outra oportunidade, porque é uma iniciativa tão densa e tão importante, que vai abranger meio que a nossa área de São Gonçalo, Niterói mesmo, e que eu ainda não posso adiantar dados, porque está sendo negociada, mas é uma iniciativa fantástica e que vai unir exatamente esses pontos. Área de educação de governo, área de agricultura, né, de produção de alimentos, de processamento de alimentos, e entidades da sociedade civil que, organizadas, passam a tocar um projeto que eu acho que é o futuro da nossa sociedade. Pode parecer pretensioso falar assim, mas acho que o futuro reserva o quê? União de governos, união de iniciativas de todos nós, coletivas, em favor desse objetivo, que é colocar o Brasil no mesmo nível daquelas nações que hoje a gente admira, né? A gente olha para uma Coreia do Sul, por exemplo, e diz, poxa, mas que nível de desenvolvimento que esse país alcançou. Verdade. Alcançou, né? Porque o investimento na educação fundamental, no nível de preparo tecnológico, foi muito forte. Isso, sem dúvida alguma, se tem algo no Brasil. A gente conseguiu domar a inflação, a gente conseguiu um processo razoável já de combate à desigualdade, aquela da base social mesmo, com programas de distribuição de renda que hoje são referência no mundo. Hoje o Brasil tem, de fato, esse avanço, mas essa lacuna da educação que perpassa todas as áreas, essa é uma dívida que o Brasil, como Estado, tem e a sociedade também. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte. Aqui no Estado do Rio, eu sou conselheiro estadual de Educação e Cultura e presido uma comissão que é de inclusão e diversidade. Justamente entra nesta questão. Um dos grandes desafios é a educação ser inclusiva. E essa questão inclusiva, ela demanda não só o conhecimento do ponto de vista da valorização da área humana, como também da profissionalização. Porque você prega a pessoa que ela respeite as leis, que ela observe a conduta que seja mais correta. Mas também tem que ajudá-la a ter condições de sobrevivência. Então, hoje em dia, quando a gente avalia uma educação inclusiva, devemos considerar a formação da pessoa, a formação humana, mas também a sua preparação. Porque quando o deputado cita a área, por exemplo, de Niterói, São Gonçalo, até Itaboraí, aquela região toda, com a questão do Comperj, do arco rodoviário, enfim, vai ser uma área que vai necessitar profundamente de investimento pesado nessa área de preparação, para não acontecer o que já aconteceu em outras áreas, que com grande desenvolvimento a educação não acompanhou, a população local foi marginalizada. E o nosso Instituto tem uma preocupação grande nisso, através de ações de educação e cultura que nós temos desenvolvido com muitas parcerias, de instituições de nível superior, com o SESC, enfim, com a Associação de Magistrados também, tem colaborado com material, com o governo do Estado, aqui um agradecimento
ao governador Sérgio Cabral, que através da integração que nós temos tido com várias pessoas, doutor Haroldo Zager, presidente da imprensa, Alexandre Felipe, enfim, realmente temos que agradecer muitas pessoas que veem a solidariedade e a doação como parte da responsabilidade. É isso que ele está falando, Cristiano, é a síndrome do homem marginal, né? Quer dizer, quando há desenvolvimento das indústrias, mas a população não acompanha, vira aquela síndrome que a ONU detectou, síndrome do homem marginal, né? Que o homem fica desesperado e tem aquela crise de ver que houve o desenvolvimento e ele não participa. Então ele vira realmente um drogado, ele vira um mendigo, né? Ele perde a vontade de viver. Porque está excluído. Né? Você tem toda a razão, porque quando você tem um desenvolvimento acontecendo no seu município e você não está participando, você está vendo pessoas virem de fora para ocupar a vaga de trabalho que você imaginava sua, se você tiver uma boa formação em casa, princípios e tudo mais, você consegue lidar com isso. Mas as pessoas mais desestruturadas, com um pouco mais de dificuldade para entender, veem a prosperidade passar à sua porta, se comparam com aquelas pessoas, e hoje os meios de comunicação facilitam muito o conhecimento de realidades. Eu estou aqui, mas eu estou observando o que acontece do outro lado do mundo. Além disso, a interatividade, essas palavras difíceis, conectividade, né, que você está na internet, está no telefone celular, hoje nada mais fica escondido, todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. Então, essa preocupação hoje de fazer com que a educação, a capacitação dê condições para que o que acontece no seu espaço de município, na sua cidade, você tenha como usufruir daquilo, é fundamental. Eu nasci num município aqui do norte do estado do Rio, Macaé, que passou por um processo de ocupação dos seus espaços de uma maneira extremamente desordenada, complicada. Por causa do petróleo, né? Por causa do petróleo, um impacto muito forte. E essa síndrome do homem marginal, essa síndrome da exclusão, infelizmente aconteceu e Macaé acabou virando uma referência negativa que nós estamos hoje tentando uma união nos 3 níveis de governo, município, estado, governo federal, para tentar reverter um passivo de 30 anos. Quando, na verdade, se esse complexo petroquímico e todos os benefícios que estão vindo para a região metropolitana, região que nós falamos aqui, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, se isso for tratado adequadamente, a gente vai construir um outro modelo. Um modelo de muito mais respeito, um modelo de muito mais integração entre todos que habitam ali. Então, Macaé ficou com essa marca negativa, mas não considero de maneira alguma um caso perdido. Muito ao contrário. Acho que com esforço, com dedicação e principalmente com uma certa pacificação entre as instituições, porque o povo não quer que político fique brigando. As pessoas colocam muito como liderança política e acham que por isso tem que brigar um com o outro. A população quer solução, a população quer bons gestores, bons gerentes, gente que se preocupe com o dia a dia das cidades e através desse trabalho gere a paz necessária para que as coisas aconteçam no dia a dia. É um dos maiores índices de violência do estado de Macaé hoje em dia, não é? Sem dúvida, porque atrás da riqueza se coloca, sem dúvida alguma, aquela pretensão de que ali existe trabalho. Alguns vão para esse ambiente, né? Não encontrando trabalho, são facilmente aprisionados por uma praga que existe no Brasil, no mundo, que é o chamado tráfico de drogas, né? Que nós vemos que o índice de criminalidade não está associado só à delinquência na cidade, está associado ao fato de que existe uma parcela da sociedade que ainda não entendeu que o consumo de drogas, seja ela de que tipo for, é a porta de entrada da criminalidade no seu lar. Então, quando alguém admite usar drogas, quando alguém admite... E aqui eu não estou falando o seguinte, a pessoa depois que está como dependente químico, ela tem que ter toda a atenção, todo o investimento da sociedade na sua recuperação. Mas, para aqueles que estão nos ouvindo e que chegou de uma festa, hoje é sábado de manhã, e achou normal o consumo de drogas por parte de um grupo que estava na festa, que isso faz parte, olha, isso não faz parte. Isso é um modismo e dá para ser feliz sem isso, né?